Você já notou como o barulho da ausência pode ser mais ensurdecedor do que qualquer grito de dor? Não se trata de palavras duras ou confrontos diretos. Às vezes, a ausência de uma resposta é o que mais fere. Quem te magoou não espera seu silêncio, espera seu colapso. E quando não recebe, algo dentro dele começa a ruir. A dor de quem é ignorado não vem do que você fala, mas do que você recusa a oferecer. Atenção. É nesse ponto que o jogo vira. O silêncio se torna presença constante, lembrando o outro, a cada instante, de que ele perdeu o controle. E não há vingança mais elegante do que essa. Quem age com sabedoria deixa o outro falar sozinho, até que o eco se torne incômodo. Sumir não é fugir, é quebrar o ciclo. A pessoa que te feriu está acostumada com suas reações, suas respostas previsíveis, seu apego constante. Mas quando você desaparece, o desequilíbrio começa. E não é só físico, é emocional. O sumiço súbito arranca a estabilidade emocional de quem pensava que te tinha na palma da mão. Desaparecer estrategicamente confunde. Faz o outro questionar tudo. Será que perdi? Será que ele superou? Por que sumiu justo agora? Essas perguntas não têm resposta. E é isso que as torna tão poderosas. Sumir é deixar o outro preso em um labirinto que ele mesmo construiu, sem saída aparente, sem explicações, apenas com o eco do que foi deixado para trás. Você já percebeu que a ausência tem um sabor mais amargo quando é inesperada? Quando você some, não está apenas saindo da vida da pessoa. Está criando um vazio que incomoda. Um espaço que antes era preenchido por sua presença, sua atenção, seu tempo. Agora nada. Essa ausência força o outro a encarar aquilo que ele negava, a sua importância. E diferente de uma briga ou discussão, ela não oferece alívio. Não há válvula de escape, não há catarse. Há apenas o silêncio do que se foi. A ausência não machuca apenas por ser vazia, mas por ser irrecuperável. E é essa ausência que se transforma em dor crua para quem acreditava que você nunca partiria. Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No primeiro link que vai estar no comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para blindar sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida em todos os sentidos agora mesmo e garanta já o seu antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro link do comentário fixado e garanta o seu. Ser desrespeitado é doloroso, mas continuar se entregando para quem não te valoriza é ainda pior. A virada começa quando você entende que não precisa provar nada, que seu valor não está no quanto você grita, mas no quanto você se retira. Desprezar o desprezo é o primeiro passo para assumir o controle. Quando você para de implorar para ser visto e começa a se fazer ausente, algo muda. Você deixa de ser acessível e passa a ser lembrança. E toda lembrança carrega um peso, especialmente quando não pode mais ser tocada. O golpe mais doloroso não vem de uma palavra ofensiva, mas de uma ausência bem aplicada. E essa é uma arma que só os estrategistas estoicos sabem usar com perfeição. Existe algo profundamente desconcertante em perceber que a pessoa que um dia implorava por sua atenção agora te trata com frieza. Mas há algo ainda mais poderoso: devolver esse silêncio com mais silêncio. O jogo muda completamente quando quem costumava se explicar simplesmente decide não se importar mais. O outro espera reações, cenas, palavras. Espera ver em você aquilo que sempre usou como conforto. A certeza de que você estará ali. Mas quando sua resposta é o vazio, algo se rompe. O controle que ele exercia desaparece, e em seu lugar nasce o medo. O de não ser mais relevante. E esse medo é mais corrosivo do que qualquer discurso inflamado. Muitos acreditam que respeito se conquista no grito, com presença impositiva ou confrontos diretos. A verdade é outra. O respeito genuíno começa a ser construído quando você para de tentar convencer alguém de que merece ser valorizado. É no momento em que você se afasta, sem justificativa, que o outro começa a notar o que perdeu.
A ausência imposta, sem ameaças ou promessas, provoca um tipo de inquietação silenciosa. Você não exige nada, apenas recua. E é esse recuo que fala mais alto do que qualquer súplica. O silêncio se transforma em linguagem, e cada gesto de afastamento se torna um lembrete. A minha presença não era garantida. A presença mais forte é aquela que se impõe sem necessidade de som. Quando você muda o olhar, a postura, os hábitos e principalmente os acessos, o outro sente. Mesmo que não diga, você não aparece tanto, não responde tão rápido, não entrega o que antes era dado de bandeja. Isso gera um impacto silencioso e profundo. Não se trata de manipulação, mas de reequilíbrio. Você volta para o seu centro e, a partir dele, começa a comandar a nova dinâmica. O outro sente a falta de tudo aquilo que antes ignorava. E essa percepção vem sem alarde, sem cartaz, apenas no dia a dia, no espaço que você deixa e que agora não será mais preenchido. Poucas coisas ferem mais o ego do que perceber que está sendo esquecido. E quando esse esquecimento é intencional, estratégico, o efeito é devastador. O orgulho não suporta ser ignorado. Quando quem sempre insistia começa a desaparecer, a insegurança toma conta. Será que ele seguiu em frente? Será que ela está melhor sem mim? Esse tipo de dúvida é cruel, porque não permite resposta rápida. É um buraco que cresce a cada dia de silêncio. E o mais poderoso, você não faz nada além de seguir a própria vida. É isso que machuca. O fato de você não precisar mais da presença do outro para se sentir inteiro. A indiferença bem aplicada desestrutura, desequilibra, desarma. E tudo isso acontece sem que você precise levantar a voz. Há algo profundamente desafiador em não reagir. Quando você é atacado, provocado ou ignorado, o instinto grita por resposta. Mas o verdadeiro poder está em negar ao outro aquilo que ele mais quer, sua atenção emocional. Quando você se mantém firme, inabalável e não se permite ser arrastado pelo drama alheio, a balança muda de lado. O outro espera ruído, caos, explicações. Mas quando não encontra nada além de frieza, começa a duvidar da própria superioridade. E é aí que o impacto acontece. Você não responde com raiva, mas com controle. E esse controle é o que desarma, porque o domínio interno assusta quem não consegue sequer lidar com o próprio impulso. Não é preciso gritar para desequilibrar alguém. Basta mostrar que nada do que a pessoa faz te afeta. Que o que antes te tirava do eixo, agora não passa de um detalhe irrelevante. Quando você encara o outro com neutralidade, quando sua expressão não muda diante da tentativa de provocar, o jogo muda completamente. Essa compostura provoca uma inquietação profunda, porque mostra que você já não está no mesmo plano emocional. E quem se sente acima não suporta a ideia de estar perdendo espaço dentro de alguém que costumava reagir. Sua firmeza silenciosa vira espelho. O outro se vê pequeno, impulsivo e descontrolado, enquanto você segue sereno, como se nada tivesse acontecido. Frieza não é desprezo, é estratégia. É você entender que não precisa se esgotar para ser compreendido. Quando suas emoções deixam de ser facilmente acessadas, o outro começa a se questionar. Por que ela não reage? Será que ele não sente mais nada? Onde foi parar aquela explosão de antes? Essas perguntas não têm resposta, e é justamente isso que abala, porque o ser humano teme o que não entende. E a ausência emocional, quando bem conduzida, vira uma força invisível que cerca e pressiona. A frieza é o silêncio da alma que escolheu não se ferir mais. E por isso, machuca tanto quem queria vê-la em ruínas. A frieza é muitas vezes mal compreendida como fraqueza emocional, mas na verdade é maturidade condensada em contenção. É o escudo invisível de quem aprendeu que não se deve entregar tudo de si para quem não sabe o que fazer com isso. E mais do que defesa, é ataque silencioso. Ela impede o outro de acessar o que antes era óbvio. Protege sua energia, sua paz e, ao mesmo tempo, impõe respeito. Porque quando você não se abala, você domina. Não o outro, mas a si mesmo. E o domínio de si é o que mais intimida. A frieza não apaga sentimentos, ela os organiza. E quando aplicada com sabedoria, se transforma na presença mais forte que existe.
aquela que não precisa dizer nada para ser sentida. Sumir nem sempre é fraqueza. Ao contrário, desaparecer de forma estratégica pode ser um dos gestos mais poderosos que alguém pode adotar. Quem te feriu espera drama, resistência, insistência, nunca silêncio. Quando você decide sumir, não está fugindo, está impondo distância. Está, sem uma palavra sequer, comunicando. Acabou. Esse tipo de ausência não é abandono impulsivo. É uma resposta cirúrgica. Você interrompe o acesso, corta a frequência, retira o combustível emocional que o outro usava para se manter em controle. E é aí que o vazio começa a doer. Porque, diferente do grito, o silêncio não se resolve com contra-ataques. Ele permanece e pesa. A ausência deixa um buraco, mas não é qualquer vazio. É aquele que surge onde antes havia previsibilidade. Quando você some, você quebra o script. Aquela rotina de mensagens, respostas, insistências desaparece. E de repente o outro percebe que perdeu algo, mas já não sabe como recuperar. Esse rompimento cria um eco de incertezas. Ela cansou? Ele encontrou alguém? Será que perdi mesmo? Essas perguntas não surgem porque você se explicou, mas justamente porque você decidiu não dizer nada. E o que o ego mais teme é a dúvida. A ausência se torna um lembrete constante. Você foi embora e não deixou instruções de retorno. Você já reparou como a mente tem dificuldade de esquecer quem desaparece no auge da intensidade? Quando você se retira no ponto mais crítico, quando o outro ainda esperava reações, justificativas ou pedidos de explicação, é aí que sua ausência vira fantasma. Um pensamento que retorna em horas aleatórias, em momentos impensáveis. Você não está mais presente, mas está em tudo. Nos lugares que frequentavam, nas músicas que ouviam, nas frases que costumava dizer. Sua ausência vira presença invertida, porque quanto mais você some, mais o outro se lembra. Não porque você insiste, mas porque você deixou um espaço que nada mais consegue preencher. Sumir também é forma de recomeçar. Ao deixar de buscar quem te machucou, você volta para si. E esse retorno é libertador. Não há mais distrações, nem a necessidade de agradar. Apenas o silêncio entre você e sua própria reconstrução. E é nesse silêncio que algo novo começa a crescer. Você se fortalece nos detalhes, em novos hábitos, novos caminhos, novas metas. Enquanto o outro tenta entender onde você se perdeu, você se encontra. E ao final, quando sua ausência tiver causado o estrago necessário, você já terá ido tão longe que nem sentirá mais vontade de voltar. Porque desaparecer às vezes é a única forma de realmente ser visto. Não por eles, mas por você mesmo. Nada desconcerta mais do que ver alguém que você descartou florescer. Não é vingança declarada, é evolução silenciosa. Enquanto o outro espera sua ruína, você constrói uma nova versão de si. E essa transformação, quando acontece em silêncio, corrói mais do que qualquer resposta direta. A superação se torna o aviso não dito de que você deixou de ser acessível. Não há cartazes nem confrontos, apenas ações. E quando elas começam a ser percebidas, o estrago já está feito. A pessoa que te machucou entende que te perdeu. Não quando você chorou, mas quando você cresceu sem ela. A mágoa é um veneno ou um combustível. Depende de como você a usa. Aquilo que te feriu pode ser um impulso para você ir além, se souber canalizar. Quando a dor não é negada, mas acolhida e transformada, ela se torna base sólida. O sofrimento vira força. E com essa força, você constrói algo que não existia antes. Respeito por si. Aquele vazio que ficou agora é preenchido com objetivos, disciplina, silêncio construtivo. A cada passo que você dá sem olhar para trás, quem te subestimou sente o chão sumir sob os pés. E é nesse exato ponto que o arrependimento começa a surgir. Mas agora é tarde demais. Não há castigo mais cruel do que ver quem você achava que controlava se tornar intocável. A evolução é lenta, mas constante. E quando bem dirigida, se torna um lembrete diário para o outro. Isso poderia ter sido com você. Só que agora não é mais. Porque enquanto ele brincava com seu valor,
você redescobria seu próprio poder. Você não responde mais a provocações, não insiste, não volta. Porque agora existe um abismo entre quem você era e quem se tornou. Um espaço que não pode mais ser cruzado. A distância entre vocês não é geográfica, é de mentalidade. E essa distância, quando percebida, machuca mais do que qualquer palavra. O troco mais eficaz é se tornar inalcançável. Não porque você quis punir, mas porque evoluiu tanto que seria impossível aceitar migalhas outra vez. O outro percebe que te perdeu no momento em que tenta se reconectar e não encontra mais aquela versão disponível de você. O desprezo que um dia você aceitou, agora é devolvido em forma de silêncio absoluto. Não há mais como te tocar. Não porque você está se escondendo, mas porque se reconstruiu num lugar onde aquela pessoa já não cabe. E essa exclusão não é por orgulho, é por crescimento. O que te feriu, hoje não te alcança. E é essa impotência que dói mais do que qualquer vingança planejada. É nos momentos em que tudo parece pedir por uma resposta explosiva que se mede a verdadeira força de alguém. Quando o impulso quer falar, mas você escolhe calar. Quando a provocação vem, mas você escolhe não revidar. Essa escolha, repetida dia após dia, se transforma em escudo. E poucos sabem o peso que esse autocontrole tem sobre quem te feriu. Quem age para te provocar, deseja o espetáculo, o colapso, o grito, o descontrole. Mas quando não encontra nada disso, o impacto é imediato. Sua calma passa a ser uma ameaça. O jogo emocional que o outro dominava já não funciona. E a ausência de reação vira uma derrota silenciosa. Você já percebeu como quem te provoca perde o chão quando você não entra no jogo? É como uma peça que não encaixa mais no tabuleiro. A lógica quebra, a previsibilidade desaparece. E de repente, o outro está sozinho em um cenário que antes era construído para te atingir. Esse tipo de resposta, o não responder, é o que mais desequilibra. Porque mostra que você não é mais manipulável. Que seus sentimentos agora estão sob sua autoridade. Não há explosão, não há drama, não há reação. Apenas um olhar firme, uma ausência de palavras e uma postura que diz: isso não me toca mais. E essa frieza é o que tira o outro do eixo. A antiga forma de mostrar dor era gritando, chorando, implorando. Mas hoje o verdadeiro poder está em seguir em silêncio. Em não postar indiretas, não pedir explicações, não buscar validação. Porque o espetáculo só alimenta o outro. E você não é mais parte dessa peça. Sua serenidade agora fala mais alto. E ela incomoda porque não oferece respostas fáceis. Quem te machucou começa a duvidar se ainda tem efeito sobre você. E essa dúvida machuca. Porque enquanto você se recompõe, o outro está preso esperando uma reação que nunca chega. Sua ausência de teatro vira punição contínua. E sem fim. Existe algo insuportável em perceber que não se tem mais poder sobre alguém. Principalmente quando esse alguém já foi frágil nas suas mãos. A sua calma não é só a ausência de reação, é a nova versão de você. Aquela que aprendeu a respirar fundo e responder com presença, não com impulsividade. Essa postura sólida, imperturbável, revela uma força que o outro não sabia que você tinha. E ao ver que nada do que ele faz te abala, o desespero começa a aparecer em gestos pequenos. Mensagens aleatórias, tentativas de contato, provocações veladas. Mas você continua firme, porque agora entende que sua tranquilidade é a sua arma, e que nada causa mais impacto do que ser inabalável diante de quem esperava te ver ruir. Às vezes, o que mais fere não é o que foi dito, é o que não se diz mais. Não é o que se vive, mas o que se perdeu. Quando você desaparece da rotina de alguém que te machucou, o impacto não é imediato, mas é certo e silencioso. A ausência começa como um silêncio incômodo, mas logo se transforma em buraco emocional. A pessoa percebe que algo se quebrou, mesmo sem ter certeza de quando. Os hábitos, as conversas, a presença constante, tudo isso some e de repente o outro percebe que você não está mais lá e não vai voltar. Esse tipo de ausência é como um eco. Volta sempre, principalmente quando a vida silencia. Você não precisa levantar a voz para causar abalo. Basta sair de cena. O outro, acostumado a te ver correr atrás,
se perde no próprio orgulho. Ele procura sinais, provoca indiretamente, tenta gerar reação, mas nada acontece. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, apenas o vazio. Esse silêncio obriga o outro a confrontar aquilo que mais evitava, a perda. E não uma perda qualquer, a perda de alguém que estava sempre ali e que agora nem responde mais. Essa ausência é um espelho e o reflexo que aparece nele não é nada agradável. É o reflexo da negligência, do desprezo e da certeza quebrada. Por muito tempo, a outra pessoa tinha o controle do jogo. Ela sabia o que dizer para te prender, como agir para te confundir, quando sumir para te fazer correr atrás. Mas quando você quebra esse padrão e decide não mais responder aos gatilhos, algo novo acontece. Você recupera o poder. A falta de retorno deixa o outro sem roteiro. Não há mais como prever seus passos, nem como controlar suas emoções. Você se torna imprevisível, e isso é fatal para quem vivia da previsibilidade do seu apego. Agora o jogo é outro, e o outro lado não está preparado para jogar sozinho. Não há nada mais desestabilizador do que ser ignorado por quem um dia implorava para ficar. A sua ausência não é só física, é emocional, energética, completa, e por isso destrói. Destrói a ilusão de domínio, destrói o conforto da sua presença constante, destrói a certeza de que você estaria sempre ali. Quando você some, você não apenas se retira, você arranca o chão. E quem te feriu começa a sentir o colapso de tudo o que subestimou. Tarde demais, porque agora você não está mais acessível. Você é ausência viva. E essa ausência, silenciosa e definitiva, se transforma no castigo mais eficaz. Aquele que faz o outro entender, em cada segundo solitário, que te perdeu. Quem te fere com arrogância geralmente não acredita que você terá coragem de se afastar, muito menos força para permanecer distante. Eles apostam na sua fragilidade emocional. Mas quando você rompe com tudo e não volta, o golpe não é sentido de imediato. Ele amadurece com o tempo, até se tornar insuportável. A maior derrota de quem te subestimou é perceber, sem alarde, que você não está mais acessível. E não porque fez questão de dizer isso, mas porque simplesmente desapareceu. O silêncio vira sentença. O orgulho do outro, antes inflado pela sua presença constante, começa a desmoronar diante da sua ausência sólida. E quanto mais tempo passa, mais a ficha cai. Perdeu. Você não precisa explicar o seu afastamento. Aliás, o impacto é muito maior quando não há explicação alguma. Cortar o acesso sem avisos, sem drama, sem discursos, é uma forma cirúrgica de desestabilizar. O outro não entende. Procura sinais, busca falhas, tenta criar motivos, mas você não entrega nada. É nesse vazio que o colapso começa. A ausência de justificativa gera um campo fértil para dúvidas corrosivas. E essas dúvidas se transformam em culpa, frustração e medo. Você não sumiu por birra. Você decidiu não avisar porque entendeu que quem precisa de alerta para te valorizar já não merece estar por perto. Não é preciso gritar que superou, nem provar nada. Basta manter a postura, a frieza no olhar, o silêncio nas respostas, a clareza nas ações. Tudo comunica. Mesmo que você não diga uma única frase, o outro entende, sente e sofre com isso. Essa firmeza muda a forma como a pessoa te enxerga. Antes, você era moldável, acessível, previsível. Agora você se tornou outro. E esse novo você é inatingível. A postura estoica, imparcial, calculada, vira uma muralha. Não dá espaço para jogos emocionais. E é justamente por isso que machuca tanto. O outro percebe que perdeu acesso a algo que acreditava controlar. O respeito que vem após o rompimento é o mais sincero. Porque não é pedido, é imposto. Não se trata de agressividade ou vingança, é posicionamento. Você não diz "me respeite", você age de forma que o outro não tem escolha, a não ser perceber o que perdeu. Epicteto dizia que o valor não está no reconhecimento dos outros, mas no quanto você se reconhece. Quando você se coloca em primeiro lugar, o mundo à sua volta começa a mudar. E quem antes brincava com sua presença, agora observa de longe, com remorso. Porque no fim,
Quem se ausenta com dignidade impõe respeito até mesmo em silêncio. A raiva tem um sabor tentador. Quando alguém te desrespeita, o impulso é gritar, expor, devolver na mesma moeda. Mas esse impulso, se atendido, apenas fortalece o agressor, porque ele vê que ainda te controla, que seus botões emocionais continuam funcionando. E é exatamente aí que a estratégia estoica entra. Não reagir é resistir. Controlar o impulso não é fraqueza, é domínio. É deixar de ser escravo das emoções para se tornar senhor das próprias escolhas. Quando você opta por respirar fundo, por não responder imediatamente, você deixa claro que não será mais conduzido pela raiva, mas por decisões frias e calculadas. Isso muda tudo. Existe algo inquietante em alguém que mantém a calma diante do caos. Quem provoca espera desequilíbrio, mas quando encontra firmeza, se desestabiliza. A compostura nesse contexto é mais do que elegância, é proteção. Você não se entrega, não se rebaixa, não se desgasta com o jogo do outro. Essa estabilidade transforma sua presença em enigma. O outro já não sabe o que esperar, nem como agir. E quando não há previsibilidade, não há controle. Sua serenidade vira arma. O estoico não é frio porque não sente, é forte porque sente e escolhe como agir. Essa escolha consciente é o que mais assusta. Ela mostra que você não está mais à mercê de ninguém. Engana-se quem pensa que força está no grito. A verdadeira força está em conter o grito, guardar a fúria e moldá-la em estrutura. Quando você sente vontade de explodir, mas escolhe se calar, não por submissão, mas por inteligência, você está se elevando. Está se provando capaz de dominar até o que mais te queima por dentro. A raiva não desaparece, ela se transforma. E quando canalizada com sabedoria, vira combustível. É usada para estudar mais, crescer mais, criar mais, conquistar mais. O que te feriu vira motivação. O caos vira alicerce. E quem te causou dor se vê, aos poucos, assistindo à construção de algo que jamais imaginou. Sua soberania emocional. A maior virada acontece quando você decide que nada mais será desperdiçado. Nem sua dor, nem sua raiva, nem seu tempo. Você começa a usar tudo aquilo que era motivo de sofrimento como material de reconstrução. E esse movimento silencioso é o que muda o rumo da história. Você não responde mais com palavras, responde com evolução. Sua vida, seu foco, suas conquistas falam por você. E quando o outro perceber que o que deveria te derrubar foi justamente o que te ergueu, o impacto será brutal. Porque a maior vingança nunca será se igualar, será se elevar. E ver lá do alto que o que te feriu ficou para trás, pequeno e irrelevante. Ignorar alguém que te feriu parece simples, mas exige uma força que poucos têm. O instinto quer reagir, dizer algo, exigir reconhecimento. Mas quando você nega até isso, quando simplesmente silencia e vira as costas, o castigo se inicia. E não é qualquer castigo, é o que mais fere, ser ignorado. O outro esperava barulho, esperava drama, mas recebe o nada. E esse vazio não é neutro, é carregado, cheio de significado. É a sua forma de dizer que não há mais espaço, que nem vale mais o esforço da explicação. E essa recusa de resposta corrói o ego, porque ignora-se aquilo que não importa mais. E essa é a mensagem que mais machuca. Quem te machucou contava com sua reação. Queria ver até onde você aguentaria, queria testar seu limite. Mas o que ele não esperava era o desprezo. E desprezo é diferente de raiva. Raiva ainda é conexão. Desprezo é fim, é quebra, é corte definitivo. O desprezo atinge de forma silenciosa. Não há escândalo, há ausência. E é essa ausência que tira a estrutura de quem antes se achava no controle. O agressor começa a duvidar de si, repensar atitudes, sentir o impacto do seu afastamento. Não por culpa, mas por orgulho ferido. Porque agora você simplesmente deixou de se importar. E isso dói mais do que qualquer resposta. Frieza não é vingança, é clareza, é maturidade emocional. É olhar para a situação com sobriedade e decidir que não vale mais investir energia. É recuar com elegância. Quando você responde com frieza, você mostra que cresceu,
que não está mais disponível emocionalmente, que superou e não faz questão de demonstrar. Essa resposta seca, sem exageros, sem justificativas, é o golpe final. Porque ela não abre espaço para discussão nem para esperança. Ela é simples e definitiva. Ela mostra que não há ressentimento, só indiferença. E essa neutralidade é um veneno para quem se alimentava da sua reação. Você não precisa estar ali para ser sentido. Aliás, quanto mais você se ausenta, mais sua presença cresce na mente de quem te feriu. Porque agora a ausência carrega peso. Ela se torna memória constante, pensamento repetitivo. E isso tudo sem você dizer uma única palavra. A ausência se transforma em lembrança viva. E o silêncio passa a ecoar como uma sentença. A pessoa percebe que não tem mais acesso ao que um dia foi garantido. E essa exclusão involuntária é o verdadeiro castigo. Porque agora você é a ausência marcante. E ninguém esquece quem um dia fez falta sem prometer retorno. Existe uma expectativa silenciosa em toda relação de poder emocional, a de que você vai reagir. Quem te provocou imaginava descontrole, lágrimas, mensagens longas e um último apelo. Mas quando tudo o que ele encontra é silêncio, algo quebra. A falta de resposta desarma. E desarmar alguém que contava com a sua reação é como puxar o chão sob seus pés. De repente, o jogo não tem mais adversário. E sem conflito, não há domínio. A ausência da sua voz deixa o outro perdido. Ele procurava impacto, caos, ruído, e encontrou vazio. E o vazio, quando inesperado, gera colapso. Não no ambiente, mas dentro dele. Não responder não é omissão, é uma forma de proteção. Quando você decide não entrar no ciclo da reatividade, não apenas se poupa, você também se torna inacessível. E o inacessível atrai, confunde, desestabiliza. Quem te feriu começa a perceber que você não pode mais ser manipulado com a mesma facilidade. Sua ausência deixa claro, você não é mais o mesmo. O que antes era previsível agora é um mistério. E o mistério incomoda, porque a previsibilidade era a base do controle. Sem ela, o outro perde a direção. E você, por escolha, se mantém distante. Não por orgulho, mas por autoconsciência. Serenidade desarma, porque ela revela que o controle emocional mudou de mãos. Enquanto o outro esperava encontrar a antiga versão de você, frágil, reativa, exposta, o que aparece é um silêncio impenetrável, um rosto neutro, um corpo presente, mas uma alma já em outro lugar. Essa serenidade não se grita, se mostra, não se explica, se vive, e justamente por isso tem um efeito psicológico devastador. Porque quem se preparou para confronto não sabe como agir diante da neutralidade. A ausência de resposta não deixa margem para argumentos, apenas para a reflexão silenciosa. E a culpa, quando chega, não encontra mais porta aberta. Quando você para de se importar, tudo muda. A forma como você responde, como se comporta, como caminha. Você já não luta por espaço, por explicações, por retorno. Simplesmente segue. E esse seguir é o que inicia um colapso do outro lado. Um efeito dominó. Porque quem te feriu dependia do seu apego, da sua reação, do seu esforço. Mas agora não há mais retorno. E a ausência de esforço vira sentença. Acabou. Não com gritos, não com escândalos, com desinteresse. E o desinteresse verdadeiro não deixa margem para dúvidas, apenas para o arrependimento. E esse, sim, é o troco mais cruel que existe. A transformação não precisa ser anunciada. Ela se impõe pelo contraste. Quando você retorna ao mundo sem explicar onde esteve, mas trazendo outra postura, outra linguagem, outro olhar, quem te feriu percebe, sem ninguém precisar dizer, que algo essencial mudou. E essa mudança desarma. O outro esperava reencontrar os mesmos padrões: carência, espera, insistência. Mas no lugar disso encontra distância, seletividade e firmeza. A versão que antes se moldava para agradar, agora se recusa a se encaixar. E isso desestrutura quem acreditava que ainda tinha espaço garantido na sua vida. Você passou tempo demais tentando convencer alguém do seu valor. Mas agora não explica mais, não justifica, não insiste.
porque aprendeu que aquilo que é comum demais se torna invisível, e aquilo que é raro se torna indispensável. A escassez da sua presença começa a ser sentida quando o outro percebe que você não está mais acessível. Ser raro não é fingir desinteresse, é selecionar. É parar de estar disponível para quem não te reconhece. E quando você faz isso com consistência, sua presença se torna lembrança, sua ausência se transforma em desejo. E o outro, que antes ignorava, agora tenta decifrar como te perdeu. Mas já é tarde. Sumir não foi apenas desaparecer, foi se reconstruir por dentro. Enquanto o outro vivia a mesma vida de sempre, você passava pelo processo silencioso de renascimento. Abriu mão do que te arrastava, deixou para trás os restos emocionais de uma ligação tóxica e começou, aos poucos, a recuperar sua identidade. Esse renascimento não é feito de promessas públicas, mas de pequenas escolhas diárias. Cada limite imposto, cada resposta negada, cada silêncio mantido. A nova versão de você não se baseia mais em agradar. Agora, ela protege o que conquistou. E isso incomoda quem te conheceu no seu pior e jamais imaginou que você ressurgiria assim. Nada machuca mais o ego de alguém do que perceber que já não causa o mesmo efeito, que a antiga influência desapareceu, que o controle se perdeu. Quando você aparece, calmo, resoluto, intocável, o outro percebe, em silêncio, que a chance que teve ficou no passado. Você não se vinga, não confronta, não cutuca. Você apenas vive. Mas essa nova vida tem um brilho que denuncia. Você se curou. Você entendeu que amor próprio não se negocia. E o outro, agora, assiste de fora. Sem convite, sem acesso, sem retorno. O que ele teve um dia, hoje é inalcançável. E saber disso é o que realmente dói. Você pode passar dias tentando explicar seu valor, implorando por reconhecimento, oferecendo provas do quanto merece ser respeitado. Mas nada disso ensina tanto quanto a sua ausência. Quando você desaparece, o silêncio começa a ensinar lições que nenhuma conversa conseguiu transmitir. É no vazio que o outro começa a perceber o que perdeu. Porque sua presença constante havia se tornado invisível. Só quando ela se desfaz é que ganha peso. Você não precisa cobrar consideração, basta parar de oferecê-la. E quando isso acontece, o impacto é inevitável. Sua ausência vira professor, e a dor da perda, a aula que o outro jamais esquecerá. O respeito que chega depois da sua saída é sempre mais amargo, porque ele vem acompanhado do arrependimento. E o arrependimento verdadeiro não grita. Ele sussurra no meio do silêncio. O outro começa a revisitar memórias, lembrar de detalhes que antes ignorava, dar valor a gestos que desprezou. Mas já não há mais a quem pedir desculpas, porque você não está mais lá. E isso machuca, não por vingança, mas porque agora o jogo virou. O que antes era desvalorizado se tornou inalcançável. E o que era dado como certo agora é apenas lembrança. Esse arrependimento, quando bate, não encontra porta. Só parede. Respeito não se implora, se estabelece. E às vezes, isso exige frieza. Não aquela frieza emocional que ignora o outro por vaidade, mas aquela firmeza madura que recusa continuar onde não é valorizado. Quando você para de se explicar e começa a agir, o outro entende. Não por suas palavras, mas pela distância. Essa frieza não grita. Ela retira. Retira presença, retira atenção, retira acesso. E com isso revela, você aprendeu a se priorizar. Quem antes tinha entrada livre, agora encontra barreiras. E quanto mais você se protege, mais o outro percebe que não tem mais controle. A frieza estratégica é a forma mais eficaz de ensinar alguém a nunca mais subestimar quem esteve por perto. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. E quem um dia te teve por perto agora precisa lidar com um novo. Uma versão sua que não aceita menos, que não se rebaixa, que não implora. Você não é mais o mesmo. E essa diferença é o que mais impacta. Sua postura agora exige respeito, não com palavras, mas com ausência, com escolhas, com limites. E nesse novo cenário, quem te desvalorizou precisa assistir de longe. O tempo mostrou o que você já sabia. Seu valor não diminuiu. Ele só estava sendo ignorado.
Agora, com sua saída, ele ficou evidente. E ninguém esquece quem só aprendeu a valorizar depois que perdeu. Arrogância cega. E quem te subestimou achou que você nunca partiria. Acreditou que sua presença era garantida, como se você fosse incapaz de se afastar. A certeza de que você sempre estaria ali criou a ilusão de controle. Mas essa segurança falsa é traiçoeira, porque ela desarma justamente quando tudo muda. E quando você muda, o choque é inevitável. A pessoa que te ignorava agora tenta entender como perdeu alguém que parecia tão disponível. A resposta está no desprezo que ela própria cultivou. Você não se afastou por impulso, se afastou porque finalmente viu quem era ela. E decidiu não ficar onde não era reconhecido. Não é preciso convencer ninguém do seu valor, muito menos implorar por atenção ou reconhecimento. A partir do momento em que você para de tentar provar e começa a viver, a percepção muda. Sua evolução se torna o espelho que o outro não quer encarar, porque ali está tudo o que ele ignorou. Você não grita, não expõe, não joga nada na cara. Mas o modo como você se comporta agora, mais firme, mais centrado, mais seletivo, entrega a mensagem que precisa ser sentida. Você me perdeu. E esse entendimento, quando nasce sem aviso, pesa mais do que qualquer vingança planejada. É uma ferida criada por orgulho e mantida pela ausência. Existe um momento em que quem te feriu tenta voltar. Nem sempre com palavras, às vezes com gestos, com tentativas sutis de contato. Mas já é tarde, porque a versão que aceitava migalhas ficou no passado. Agora você não abre mais as mesmas portas, porque entendeu o que merece e não aceita menos. Esse retorno falha porque não encontra mais o mesmo cenário. A conexão foi rompida sem necessidade de palavras. E essa ruptura silenciosa é definitiva. O outro insiste, testa, provoca, mas você não reage. Você está em outro lugar, mental, emocional e espiritual. E não há mais caminho de volta, porque respeito perdido não se recupera com tentativas, só com ausência permanente. Você deixou de ser escolha. Agora, você é aprendizado. Quem brincou com sua presença agora lida com a ausência. E com o tempo, descobre que o maior erro foi confundir disponibilidade com fraqueza. Você era acesso fácil, hoje é lembrança distante. Não por vingança, mas por crescimento. Tornar-se lição é se transformar no exemplo que o outro jamais esquece. A pessoa entende aos poucos que não perdeu alguém qualquer. Perdeu alguém que, mesmo ferido, optou pelo silêncio. Que escolheu a dignidade em vez da discussão. Que respondeu com sumiço em vez de desespero. E essa ausência, sentida todos os dias, é o preço da arrogância. Um preço alto demais para quem achava que nunca teria que pagar. Você já não precisa provar nada, nem se justificar, nem responder, nem demonstrar dor. Porque o que um dia te mantinha preso, o desejo de ser entendido, de ser ouvido, de ser reconhecido, já não existe. Você percebeu que nada disso vem de fora, e que a paz começa quando você escolhe não mais reagir. A libertação verdadeira não está em confrontar quem te feriu, está em parar de desejar que ele sinta. Você não quer mais que essa pessoa perceba o mal que fez, porque você não precisa mais disso. Sua resposta é a ausência. Sua cura é o silêncio. E sua libertação é interna. Não precisa de testemunhas. Desapegar não é esquecer. É aceitar. Aceitar que o outro não era capaz de te oferecer o que você merecia. Aceitar que, por mais que tenha doído, você não deve mais carregar esse fardo. E, acima de tudo, aceitar que se afastar é um ato de respeito por si mesmo. O desapego é doloroso no início. Parece frio. Mas com o tempo, você percebe o quanto ele limpa, acalma, reorganiza. Você começa a respirar melhor, a pensar com clareza, a recuperar quem você era antes do desgaste. O que antes te prendia agora não tem mais força, porque você decidiu soltar, não o outro, mas a ideia de que precisava dele. Os dias passam e, de repente, você percebe que não pensou mais naquela pessoa. Não porque forçou isso, mas porque ocupou sua mente com o que te constrói. As lembranças não somem, mas perdem o peso. Já não doem.
Viram capítulos lidos, páginas viradas. E isso, por si só, já é uma vitória. O passado que antes te prendia agora é só história. E quem vive de passado não avança. Mas você avançou. Você não precisa mais olhar para trás. Porque seu foco está naquilo que te move. Novos projetos, novas conexões, uma nova versão de si. E isso é algo que o outro não pode mais alcançar, nem apagar. Todo ciclo precisa de um fim. E o seu chegou. Não com explosões, não com lágrimas públicas, mas com firmeza. Você não fecha esse ciclo para machucar, fecha para se proteger, porque entendeu que continuar insistindo seria se ferir mais uma vez. E agora, você não aceita mais isso. Esse último corte não deixa sangue. Ele cicatriza. Ele mostra, com calma e decisão, que você não está mais no mesmo lugar, que aprendeu o que precisava e que agora segue, sem promessas de volta, sem brechas, sem pontas soltas. É o fim, mas um fim que abre caminho para o seu recomeço. Um recomeço onde você é prioridade e nunca mais opção. Ele te testou, jogou com a sua paciência, abusou da sua entrega e apostou todas as fichas na ideia de que você sempre estaria por perto. Mas há algo que ele nunca esperou: o silêncio. Não aquele silêncio momentâneo, mas o tipo de ausência definitiva que invade sem aviso. A consequência de subestimar alguém que um dia fez tudo é o vazio. Aquele que se instala lentamente e, quando notado, já é tarde. Você não gritou, não se vingou, não discutiu, simplesmente se ausentou. E esse afastamento é a punição mais silenciosa e afiada que existe. Não é exagero. Ele só vai entender o estrago que causou quando sua ausência começar a gritar mais alto que qualquer palavra que você já disse. O castigo não está no escândalo, está no eco do que não foi dito. Enquanto ele continua vivendo como se nada tivesse acontecido, um detalhe começa a incomodar: o seu silêncio. A ausência de resposta, a frieza das suas atitudes, o não retorno das mensagens, tudo isso constrói um tipo de desconforto que se multiplica a cada dia. A mente de quem te perdeu começa a trabalhar sozinha, começa a criar hipóteses, dúvidas, cenários. Ela seguiu? Ele esqueceu? Será que fui longe demais? Essas perguntas não surgem por causa do que você disse, mas porque você não diz mais nada. E isso corrói, porque o silêncio é o único som que o orgulho não consegue ignorar. Você estava sempre lá, sempre disposto, sempre entregando mais do que recebia. Isso virou rotina para ele. E rotinas são perigosas quando não há reciprocidade. Quando você some, ele não sente sua falta de imediato. Mas no segundo em que busca o que antes era garantido e não encontra, algo desmorona. Não é a falta de você em si que dói, é a ausência do que você representava: segurança, afeto, estabilidade. Quando você desaparece, leva tudo isso com você. E no lugar, deixa apenas um vazio que ele não sabe como preencher. Essa dor não se compara à perda de qualquer pessoa. Ela é específica, porque carrega a culpa. E a culpa pesa. Nada confunde mais quem te subestimou do que ver você se tornar inacessível. Ele apostava na sua fragilidade, na sua insistência, no seu coração exposto. E agora, assiste à sua transformação em alguém firme, seletivo, frio. Essa mudança é cruel, não por intenção, mas por contraste. O que antes era certo, agora é silêncio. O que antes era previsível, agora é distante. E essa nova versão de você, mais centrada e segura, é o que ele nunca soube lidar. O arrependimento não virá com lágrimas. Virá no silêncio dos dias, na dor de perceber que o que ele perdeu não volta mais. O erro dele foi acreditar que o seu silêncio significava fraqueza. Ele esperava o velho roteiro. Você cobrando, explicando, tentando consertar o que ele mesmo destruiu. Mas dessa vez não veio nada. Nenhuma mensagem, nenhum gesto, nenhum sinal. E o que parecia passividade começou a se transformar em ameaça invisível. Não reagir não é se omitir. É escolher onde colocar sua energia. E ao negar a ele o palco da discussão, você tirou a única arma que ele ainda tinha: o controle da sua reação. Sua decisão de não fazer nada não é indiferença, é maturidade.
E essa postura, firme e serena, será o início da queda dele. Ele conhece sua versão emocional, aquela que chorava, ligava, pedia atenção. O que ele não sabe lidar é com a sua nova postura, a que não reage, a que não briga, a que apenas observa em silêncio. E esse silêncio, diferente de tudo que ele viu antes, desmonta suas defesas, porque agora ele não tem mais aonde se agarrar. A ausência de movimento da sua parte o força a olhar para si. Ele tenta provocar, instigar, chamar sua atenção, mas você permanece calado. E esse tipo de passividade não enfraquece, desconstrói. É a ausência de guerra que o desarma. E isso o faz perder o jogo antes mesmo de perceber que estava jogando sozinho. A mente humana precisa de resposta. Sem ela, entra em conflito. Quando você recusa reagir, recusa explicar, recusa se justificar, o outro começa a entrar em pane. A sua recusa em ceder é o que instala a dúvida. E onde há dúvida, nasce a angústia. Ele passa a se perguntar o tempo todo se ainda tem importância, se perdeu espaço, se você já o esqueceu. E essas perguntas não têm resposta, porque você não dá nenhuma. A sua ausência de ação se torna um tormento. E o ego dele, que antes se alimentava do seu apego, agora se alimenta de insegurança. A vitória mais absoluta é a que não exige força. É aquela onde você não grita, não acusa, não ataca, apenas segue. E ele sente isso. Sente que perdeu a influência que tinha sobre você. E mais ainda, sente que agora você não está disposto a lutar por algo que claramente já não merece sua atenção. Você vence no momento em que escolhe não revidar. Porque nesse instante fica claro, ele não tem mais poder. E perceber isso, em silêncio, enquanto você se afasta cada vez mais, é o que realmente o destrói. O golpe não foi você dar uma resposta. Foi ele perceber que, agora, você não tem mais nenhuma para dar. Ele esperava uma reação, uma resposta, uma cobrança, uma explicação. Mas tudo o que recebeu foi silêncio. Um silêncio carregado, intencional, cortante. Você não desapareceu por fraqueza. Você decidiu que não precisava mais se desgastar para ser ouvido. E isso muda tudo. O silêncio, quando bem aplicado, tem força de terremoto. Ele não apenas silencia o ambiente. Ele ecoa. Ecoa nas memórias, nos espaços vazios, nos hábitos quebrados. Ele começa a ocupar a mente de quem te feriu com perguntas sem resposta. E isso ensina mais do que qualquer discurso. Porque é no vazio que a verdade aparece. Sua ausência deixou de ser um detalhe. Ela virou um sinal, um aviso mudo de que algo mudou. E quando quem te machucou começa a notar esse afastamento, começa também a entender, aos poucos, o que ele perdeu. Você não mandou indireta, não fez cena, não escreveu textos longos. Só se afastou. E essa retirada sutil vira resposta. Não uma que se possa contestar, mas uma que se sente. O outro começa a ver que você não está mais lá, nem com o corpo, nem com o coração. E isso cria um tipo de incômodo que palavras jamais causariam. Porque a ausência é um lembrete constante daquilo que não pode mais ser alcançado. A dor da perda só se instala de verdade quando o silêncio preenche os espaços onde antes havia presença. Ele começa a notar sua falta nos detalhes, na mensagem que não chegou, no apoio que sumiu, na rotina que ficou sem resposta. E aos poucos vai entendendo que te subestimou. Esse aprendizado não vem com broncas, nem com justificativas. Vem com o tempo, com a repetição da ausência, com a impossibilidade de retorno. O vazio que você deixou ensina. Ensina que constância não é garantida, que afeto não é obrigação, e que quem não valoriza uma presença é forçado a conviver com a ausência. Você não falou, mas disse tudo. Seu silêncio gritou que não aceita mais migalhas, que não está disposto a continuar onde não há reciprocidade, que está em outro nível, mais calmo, mais inteiro, mais seletivo. E essa mensagem, mesmo não pronunciada, chegou até ele. Porque quem foi o motivo da sua dor sente o impacto da sua distância. E entender isso sem você precisar explicar é o que mais machuca. Ele não tem mais como te questionar, porque você não abre espaço. Não há diálogo, não há chance. Só o silêncio. E nesse silêncio,
ele finalmente entende. Perdeu. Não por algo que você disse, mas por tudo o que você escolheu nunca mais dizer. A presença conforta, mas é a ausência que ensina. Enquanto você estava ali, disponível, presente em cada detalhe, ele não enxergava o que tinha nas mãos. Achava que sempre haveria tempo, que você sempre voltaria. Só que o tempo passa e a ausência começa a falar mais alto do que qualquer palavra dita no passado. É nesse silêncio prolongado que ele começa a não entender. A rotina que antes parecia normal agora dói. Os espaços que você ocupava se tornam evidentes pela sua falta. E o que ele não valorizou quando teve, agora se torna impossível de esquecer. Tarde demais para recuperar, mas cedo o suficiente para sofrer. Quando você decide sumir sem aviso, algo quebra no outro. Ele esperava confronto. Esperava que você implorasse por atenção, que reagisse de algum modo. Mas ao simplesmente desaparecer, você criou um tipo de vazio que o orgulho dele não consegue preencher. O silêncio cria perguntas que ele não quer fazer. Será que fui longe demais? Ela desistiu de mim? Ele superou? E nenhuma dessas dúvidas encontra alívio, porque você já não está lá para acalmar o ego ferido. O vazio que você deixou vira ruído na mente dele. Um ruído que não cessa e que fere mais do que qualquer resposta direta. Muitos confundem o ato de se retirar com covardia. Mas desaparecer não é desistir. É escolher onde vale a pena estar. Você não sumiu por medo. Sumiu por respeito próprio. Porque entendeu que continuar ali era se anular. E quem tem consciência do próprio valor não se anula por ninguém. O seu afastamento foi uma escolha lúcida, um corte limpo, uma declaração sem palavras de que você não implora por espaço. E esse tipo de decisão, tomada em silêncio, tem mais impacto do que qualquer confronto. Porque enquanto ele tenta entender sua saída, você já não pensa mais em voltar. Quando ele finalmente perceber o que perdeu, vai tentar retornar. Talvez com mensagens vagas, talvez com desculpas, talvez tentando ser quem ele nunca foi. Mas agora, nada disso vai te alcançar. Porque quando a dor te empurrou para longe, você aprendeu a viver sem ele. Esse retorno não encontra mais a mesma pessoa. Não encontra brecha, não encontra convite. Porque você não espera mais nada. E quando ele entender que está batendo em uma porta que não será mais aberta, o peso real da perda vai cair sobre ele. Não é vingança, é consequência. E essa, diferente das outras, não tem volta. Ele acreditou que você não sobreviveria sem ele, que a dor te esmagaria, que você afundaria em saudade, que imploraria por atenção. Mas o que ele não esperava era te ver florescer no exato lugar onde ele tentou te quebrar. Ver você crescer sem precisar dele será o primeiro choque e o mais cruel. Cada passo seu, cada mudança, cada vitória silenciosa, vira um lembrete diário de que ele errou. Enquanto ele vivia preso no próprio ego, você reconstruía sua força. E agora que está de pé, mais forte, mais confiante, mais claro sobre quem é, ele começa a perceber o que perdeu. E isso ele não vai suportar. Você já não se comporta como antes. Não corre, não insiste, não tenta se explicar. A sua postura mudou, sua voz mudou, seu olhar carrega outra firmeza. A transformação foi silenciosa, mas brutal. E aos poucos ele começa a entender que perdeu acesso a uma versão sua que nunca mais vai existir. Essa nova versão é desconcertante para quem achava que te conhecia, porque tudo aquilo que ele achava que poderia prever já não se aplica. Você não é mais reativo. Agora você seleciona. Ele te assiste de longe e percebe que não sabe mais quem você é. E é justamente isso que dói. Te ver renascendo sem ele. Você não está mais presente. Mas sua ausência tem um peso que ocupa espaço. Tudo que ele vê começa a lembrá-lo de você. Não porque você se faz presente, mas porque sua retirada foi profunda. E quando alguém perde aquilo que não valorizava, o arrependimento cria fantasmas. Ele sente sua falta até nos detalhes. Nos hábitos, nas palavras, nos silêncios. E o pior, agora ele te observa vivendo, seguindo, avançando. A sua distância não é apenas física, ela é emocional.
Ele sente que não tem mais espaço e cada sinal da sua reconstrução o lembra do que nunca mais poderá tocar. Essa sensação não passa. Ela fixa, ela atormenta. Quando ele tentar se aproximar de novo, esperando reencontrar a mesma fragilidade, encontrará uma muralha. Você agora é escudo, é limite, é escolha. E essa inacessibilidade vai atingir exatamente onde o ego dele é mais sensível, no controle que ele achava que ainda tinha. Ver você inalcançável será insuportável, porque ele perceberá que não tem mais influência, nem entrada, nem resposta. E o que ele acreditava ser apenas uma fase sua, virou sua nova forma de existir. Firme, serena, distante. A dor dele não virá da sua raiva, mas da sua ausência. E essa ausência agora é definitiva. Só se reconhece o valor de algo quando ele não está mais disponível. Enquanto você estava acessível, presente, insistente, ele acreditava que podia te ter a qualquer momento. Mas quando você decidiu não estar mais lá, o cenário mudou. E com o tempo, ele começou a enxergar o que antes ignorava. As atitudes que ele considerava pequenas, a atenção, o cuidado, a paciência, agora fazem falta. E o arrependimento começa a se formar, não por remorso sincero, mas porque ele percebe que perdeu algo real. A sua ausência escancara o que ele não soube preservar. E essa percepção é lenta, incômoda e profunda. Uma das dores mais difíceis de suportar é querer voltar e descobrir que o caminho já não existe. Ele tenta se aproximar, criar oportunidades, retomar o contato. Mas tudo está diferente. Você já não responde da mesma forma, não demonstra o mesmo brilho nos olhos, não oferece mais o que antes era constante. Essa impotência o corrói, porque ele quer, mas não pode mais. Quer retomar o controle, mas percebe que agora você não pertence mais àquele espaço onde ele reinava. A porta está fechada. E pior, não foi trancada com raiva, foi fechada com paz. E isso torna tudo ainda mais doloroso. Ele te conhecia de um jeito, sabia onde tocar, como provocar, como desestabilizar. Mas agora sua nova postura o desconcerta. Você não reage mais como antes. Está mais firme, mais seletivo, mais distante. E essa mudança fere diretamente o ego dele, porque mostra que ele já não tem mais efeito. O ego não suporta perder influência. E quando vê que não consegue mais acessar suas emoções, começa a ruir. Ele tenta repetir o padrão antigo, esperando reencontrar o mesmo resultado. Mas o que encontra é uma nova versão sua, imune ao jogo. Isso não apenas frustra, humilha. A dor verdadeira começa quando ele finalmente se dá conta de tudo. E não encontra mais você do outro lado. Nenhuma explicação, nenhuma abertura, nenhuma chance. Ele quer pedir desculpas, quer se redimir, quer recomeçar. Mas não há mais espaço. Porque o tempo passou, e você usou esse tempo para crescer. O arrependimento nesse estágio é silencioso. Ele não pode ser compartilhado. É um fardo que ele carrega sozinho. E o mais cruel é perceber que, agora que entende tudo o que fez, já não há como consertar. Você virou página, e ele ficou preso na linha que ignorou. Essa é a dor que realmente machuca. Saber que só valorizou depois que perdeu. E que perdeu para sempre. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se você enxergou nele o reflexo do que viveu ou está vivendo, então mostre que você está assumindo o controle da sua história. Clique em gostei. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos com essa profundidade. Se inscreva para não perder os próximos episódios. Aqui, você encontra força, clareza e direção. E se esse vídeo te fortaleceu, considere clicar no Valeu aqui embaixo para apoiar esse trabalho e permitir que ele alcance ainda mais pessoas. Agora comenta aqui embaixo com uma única palavra: impacto. Só quem entendeu o peso do silêncio e da reconstrução pessoal vai saber o significado real dela. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no link do comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no primeiro link do comentário fixado
e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.